E a gente começa indo direto para o Rio de Janeiro. Torcedores do Flamengo e do Fluminense entraram em confronto nas redondezas do Maracanã. O estádio será palco do jogo entre os dois times daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. E quem fala com a gente direto do Maracanã, dando detalhes deste conflito, é o Thales Figueiredo. Boa tarde, Thales. Queria que você primeiro explicasse aonde aconteceu essa briga entre os torcedores do Fluminense e do Flamengo. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde para quem nos acompanha. Realmente, o que era para ser uma tarde de futebol acabou virando uma tarde de confrontos. Tem uma parte aqui em torno do Maracanã que é destinada à torcida do Flamengo e outra à torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense veio invadir essa área enquanto os torcedores do Flamengo estavam confraternizando, fazendo aquele aquecimento pré-jogo, e a torcida do Fluminense veio para cá. A polícia conseguiu agir rápido e conseguiu dispersar aí essa briga que poderia ser muito maior, utilizando balas de borracha, bomba de efeito moral, spray de pimenta, o que fica essa nota ruim, O que era para ser uma tarde de futebol clássico aqui no Rio de Janeiro acaba se tornando uma guerra, uma briga entre essas duas torcidas, a do Fluminense e a do Flamengo. Imagina você ter que vir para cá, confraternizar, assistir o seu clube de futebol e passar por uma situação dessa. A gente consegue até ver que os policiais estão aqui próximos de nós, estão fazendo a guarda, fazendo aqui a ronda, para que novos confrontos não aconteçam entre essa torcida, duas organizadas do Fluminense e do Flamengo. Então, o que era para ser uma tarde maravilhosa de inverno, um inverno carioca, com temperaturas elevadíssimas, acaba se tornando aí uma tarde triste, e quem perde somos nós, torcedores, nós que acompanhamos o futebol. Inacreditável, Thales. Inacreditável. Tô vendo aí que você tá nos arredores do Maracanã, as pessoas chegando ali no estádio. Eu já, felizmente, pude acompanhar muito jogo aí no Maracanã. Sei que todo mundo aproveita, especialmente em domingo de Fla-Flu, para ir mais cedo para o Maracanã, para ficar nos bares ao redor ali do estádio, para levar os filhos, os familiares, pai, a mulher, enfim, vai todo mundo para o estádio, especialmente em dia de Fla-Flu. E aí todo mundo foi pego de surpresa. Como é que aconteceu a situação, Thales? Você estava descrevendo durante o Domingão com o Benja que os torcedores do Fluminense saíram do local onde eles deveriam ficar e foram para a área onde estavam os torcedores do Flamengo, é isso? Isso mesmo, a torcida do Flamengo confraternizando, muitas crianças, muitas mães, pessoas de idade confraternizando, e a torcida do Flamengo que fica nessa área, a do Fluminense fica lá do outro lado, veio até aqui para poder causar esse confronto. Isso em bem menor número. Imagina o que poderia acontecer se houvesse realmente um embate forte entre essas duas torcidas. A torcida do Flamengo estava muito maior número e do Fluminense muito menor. Então poderia acontecer aí. A gente perdeu a conexão com o Thales, mas as imagens estão na tela para você. O Thales e a equipe dele lá no Rio de Janeiro registraram, infelizmente, domingo de clássico no Rio de Janeiro. A partida começa às 4 horas da tarde. Os torcedores do Fluminense e do Flamengo entraram em confronto ali nos arredores do Maracanã. O Rio de Janeiro, infelizmente, convive com essa realidade, o conflito entre torcidas organizadas, especialmente em dias de jogos importantes na cidade. Hoje é mais um dia de jogo importante no Rio de Janeiro, a partida que vai colocar o Fluminense em crise. Ontem, durante a nossa programação, a gente registrou os torcedores do Fluminense, questionando os jogadores na porta do CT do Fluminense. Também teve ali a necessidade de atuação dos seguranças do Fluminense. O Fluminense, que está em crise, está nesse momento na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, enfrenta o líder do campeonato, o Flamengo, e os torcedores, infelizmente, entraram em confronto mais uma vez nos arredores do Maracanã. Dia de clássico, dia de Fla-Flu, com briga na cidade do Rio de Janeiro. As imagens registradas pela nossa equipe lá do Rio. A gente vai acompanhar os próximos momentos ali no Rio de Janeiro. Afinal de contas, ainda tem 1 hora para o jogo. A nossa equipe segue circulando ali pelo Maracanã para acompanhar a atuação, especialmente da polícia, para garantir que não tenha mais nenhuma briga antes do clássico Fluminense e Flamengo no Maracanã.